Pai, que o Senhor escolheste esta noite, ó Pai, para trazer, Senhor, a tua palavra, Senhor, ao teu povo. Pai, usa o teu filho como tem usado sobre a face da terra, Senhor. Fala, Senhor, que a sua igreja ouve. Fala, Cristo, que a sua noiva ouve. Fala, Senhor, que te ouviremos, Senhor, esta noite. Usa o teu filho, Pai, como tem usado sobre a face da terra. Fale, Pai, aquilo que te apraz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve a igreja do Senhor, amém? Amém. Eu sou feliz na presença do Pai. Essa noite nós vamos nos exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Sem embora, nós vamos abrir a palavra em Mateus 3, 44. Mateus, capítulo 3, versículo 44. Mateus, capítulo 13, versículo 44, diz assim: Novamente o reino do céu é semelhante ao homem, ao tesouro, escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vai e vende tudo quanto tens e compra aquele campo. Novamente o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Agora, rapidamente, Gênesis 22. Amém? Gênesis 22. E aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou a Abraão, e ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Amém? Tomai vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para o irmão do teu lado. Olha para o varão aí. Varão mais cheiroso. Varão mais cheiroso. Aqui é suando azeite. Olha para ele e fala assim: você está disposto a entregar? Diga. Tudo para viver o propósito de Deus na sua vida? Tudo para viver o propósito de Deus na sua vida. Uma pergunta, não é uma não. De novo, você está disposto a entregar? Você está disposto a entregar? Tudo para viver o propósito de Deus na sua vida? Tudo para viver o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. O que ela disse? O que ele disse? Eis-me aqui. Decide? Eis-me aqui, como a serva do Senhor diz agora. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã já entregou o seu Isaac. Quantos estão dispostos a entregar o seu Isaac? Quantos estão dispostos a vender tudo para conquistar o tesouro que o Senhor preparou para cada um? Amém? É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor, Ele deseja que vivamos para Ele por completo. Deus, Ele não quer somente uma parte. Deus, Ele não quer somente a metade do dia. Ou Deus, Ele não quer somente um terço ou alguma coisa. Deus te quer por completo.
Quando Deus ele escolhe alguém, é para mudar a vida dele por completo. Aprendemos a palavra do Senhor e aprendemos com muitos a conhecemos. E quando conheceu e experimentou dessa graça maravilhosa, que é o Evangelho, o amor de Cristo Jesus, você pode ter certeza, a vida dela não é a mesma, mais a mesma. Quando essa pessoa ela se dispõe e decide viver tudo para agradar a Deus, a vida dela não é a mesma. E assim foi com Abraão. Eu acredito que todos conhecemos, todos conhecem essa mensagem, essa palavra, essa história. Que Abraão, que é considerado o pai da fé, ele, na sua vida, na sua trajetória, ele vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. Ali, aquele povo tinha o costume de adorar o Deus Lua, adorar a Lua e servir a eles. Era um povo pagão, era um povo que não conhecia a Deus e não servia a Deus. Nós sabemos bem que Abraão, o seu pai, ele fazia artifícios, ele criava escrituras, criava imagens para aquele povo. E foi nesse cenário, e foi no meio dessa história, no meio dessa situação, a qual Deus ele olha para a terra e escolhe o homem para trazer novamente a sua aliança, a aliança de Deus com os homens. Deus ele apresenta Abraão, ele olha para ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Passado-se um tempo, e Abraão, ele toma essa atitude de Arão, ele começa a seguir, sai da parentela de seus pais, sai do meio da sua comodidade, e vai até onde o Senhor lhe ordenar. Lembrando que Abraão, ele não tinha um caminho traçado. Abraão não tinha um Waze e colocou ali local aonde Deus quer. Não, ele só seguiu. Ele pegou a sua família, os teus, sua mulher, seu sobrinho, e foi caminhando em direção aonde Deus lhe ordenar. Deus ele faz uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de multidões. Pois assim é o nome, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Deus ele tira o significado que era de exaltação para o próprio homem, para que ele seria pai de multidões. Ele não seria pai de uma nação, de um povo, não. Seria de uma nação, de multidões de povos. Essa foi a promessa que Deus ele fez para Abraão. E o propósito dessa nação não é que ele seria um grande homem, teria uma grande família, não. Mas sim que essa família seria uma referência para que todas as nações circunvizinhas pudessem conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o verdadeiro Deus que tem olhos e enxerga, tem boca e fala, que tem mãos, aleluia, palma. Um Deus que faz o impossível para os seus povos. Então Abraão ele sai da sua parentela, começa a viver e fazer a vontade do Pai, começa a obedecer ao Senhor, peregrinando por toda a terra. Eles começam a habitar em Canaã. E ali Deus ele começa a mostrar os segredos e falar com Abraão, e reforçando a promessa que ele iria cumprir. Lembrando que havia um tempo determinado para que o Isaac viesse a vir. Porém, Abraão,
dos nossos planos, dos nossos projetos, tudo é para Ele e dele. Aleluia! Só que quando começa a vir a dificuldade, queremos pegar isso que nós entregamos a Ele e falar: não, Deus, deixa que eu dou um jeitinho, deixa que eu faço, desse jeito vai ser melhor, vai ser mais rápido. Mas quem disse que Deus trabalha com o tempo do homem? Quem foi que disse que Deus trabalha da forma e do jeito que você quer? Não, Deus tem suas formas hoje de trabalhar. Você pode não estar vendo, o tempo pode estar passando. Assim como Abraão e Sara disse: eu estou ficando velho, cadê a promessa? Tanto que quantas vezes que Deus estava pronto para abençoar Abraão e Sara, eles olhavam para a sua situação e falavam: não tem condições, eu já sou velho, minha esposa já é velha, e ainda é estéril. Não sei como o Senhor vai fazer isso. Até que Deus vira para eles e fala: algo impossível para o teu Deus. Aleluia! E uma coisa que eu quero dizer para você, irmão: tem algo que é impossível, que você não consiga alcançar? Começa a puxar a memória. O que está sendo impossível para você alcançar? Começa a puxar na memória: Senhor, eu não estou conseguindo alcançar isso. Senhor, o Senhor prometeu isso, mas pelas minhas forças e pelo que eu vejo aqui, com os meus olhos carnais, não tem como eu alcançar. Eu tenho uma boa notícia, que foi dito há mais de 2.000 anos atrás: há algo impossível para o teu Deus? Há algo que Ele não possa fazer? Há algo que impeça que Ele faça? Aleluia, não, vamos lá. Então descansa nessa noite, porque aquilo que está incomodando o teu coração é só para te deixar mais, aleluia, perturbado, e com as suas lutas e a sua idade parecer maiores. Porque o que Deus prometeu, acalma, que vai acontecer. Aleluia, o tempo que passar, aleluia, muitas vezes envelhecemos tão rápido, é pela preocupação que temos. Mas Deus fala: descansa, deleita-te, para de agir e de querer usar as coisas da sua própria forma, de querer agir da sua maneira. Descansa, eu prometi, então eu vou cumprir. Não adianta você colocar a tua mão, porque quando você coloca a tua mão, eu tiro a minha, e o tempo demora ainda mais. E aquilo que era para acontecer rápido demora. Lembra? O povo do Egito era para ter ficado pouco tempo. Era para aquele povo que saiu do Egito, saiu da Babilônia, saiu das mãos do faraó. Era para aquele povo entrar em Canaã. Era para aquele povo entrar na promessa. Só porque eles começaram a agir e começaram a murmurar e a reclamar. Quem recebeu a herança, quem recebeu a recompensa foram os filhos deles. Você quer deixar a sua promessa para os seus filhos? Você quer deixar de ver a promessa que Deus prometeu para você? Tem que passar para os seus filhos por causa da sua desobediência e a sua impaciência. O foco do cristão não é o agir, mas sim esperar em Deus. É o descansar nele. Não adianta querermos usar nossas próprias forças. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Já dizia a palavra: os meus pensamentos são maiores que os teus, os meus planos são maiores que os teus. Aleluia! Você pode ter o maior plano, que você fala: eu vou precisar de investir tudo que eu tenho, tudo que minha família tem, para poder conseguir alcançar o meu sonho. Deus tem algo melhor para você. Mas muitas das vezes nós não recebemos porque não descansamos nele. E Abraão, ele, por muito tempo, ele queria, porém, ele olhando a sua grande e muita idade, acredito que gerava nele um pouco de: será? Será que vai acontecer? Será que Deus vai se lembrar de mim? Será que Deus vai fazer o que Ele prometeu? Depois da promessa, até o cumprimento dela, durou 27 anos mais ou menos. Porque com 75 ele recebeu a promessa, diz a palavra.
Somente com 99 anos ele recebeu. Então, muitas das vezes, ele poderia ter recebido antes. Mas toda vez que o Senhor se apresentava e falava, eu vou fazer, a palavra já dizia, Abraão ria. Sara, uma certa feita, depois de ter ouvido a palavra daquele servo, daqueles anjos, ela atrás da porta, depois de ter feito um banquete, servido aqueles anjos, aqueles homens, eles falaram, você e a sua mulher terão o filho a qual Deus prometeu. E eu acredito ela atrás da tenda, rindo e falar, meu marido, já com 99 anos, eu com 90 e poucos, eu sou estéril, não tenho como. E aí mais uma vez se prolongou o tempo. Mas calma, a promessa chegou. Isaac nasceu. Depois de tanta luta, o Senhor ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Por isso que eu continuo falando disso. Não é difícil. Mas vamos tentar manter o controle, pedir para o Senhor, acalma a minha ansiedade, acalma o meu desespero de ver a coisa acontecer. Eu acredito mais nos irmãos que estão desde o começo. O desejo nosso é ver essa igreja entupida de gente, ver o povo vindo e nós se alegramos no Senhor. Mas quem sabe Deus ele está tratando conosco durante esse tempo, esse ano. Deus ele está tratando com cada um de nós. Deus está colocando tudo no lugar. Deus está preparando tudo para que quando a promessa vir, nós deixarmos ela escorrer em nossas mãos e tornar a bênção. Sabemos dar valor aqui e agora. E quando estamos em pouca gente, darmos valor das oportunidades, darmos valor, aleluia, quando tivermos a oportunidade de pregar, de louvar, até mesmo de dar salvação, até mesmo de tirar a oferta, até mesmo de limpar, aleluia, a mesa, a cadeira, devemos dar valor a tudo isso porque vai chegar o tempo. E eu creio que vai chegar. Que Deus vai, aleluia, tratar nessa terra. Deus vai começar a fazer pessoas feridas, a qual nós teremos que ter tempo para cuidar e zelar delas e dar, aleluia, o alimento necessário, levantar elas para o ministério, para que elas venham, aleluia, dar frutos para o reino do Senhor. Então aproveita o tempo que Deus está te dando agora. Não murmure, não reclame. Não saia da tua casa falando, mas eu vou para a igreja, tem tanta pouca gente. Não saia da sua casa falando, mais um culto, mais um momento, mais um domingo. Tem irmãos que já botam todo o cronograma da igreja. Até mesmo antes do pastor, vai acontecer isso e vai acabar. Deus ele não é um Deus de cronogramas. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que surpreende. Aleluia. Num ponto pequeno como esse pode ser que Deus derrama a sua glória e que nós possamos sair daqui cheios. Então a partir desse momento, desse dia, a partir de hoje não saia mais da tua casa dizendo, mais um culto, mas saia, Deus, vai ser um culto, vai ser uma noite de adoração, vai ser um culto com jovens, vai ser extraordinário, porque eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o que o Senhor fizer vai ser surpreendente. Aleluia! O que Deus faz é surpreendente. E assim chega a promessa. Isaac acredita, Abraão, eu acredito que um velhinho, só que com o seu sorriso de jovem, que acaba de receber o seu primeiro carro, que a missão aí está bom, sai para todo mundo mostrando, olha aqui ó, a promessa. Olha aqui a minha promessa. Aleluia. Demorou. Olha meu cabelo branco. Aleluia. Cabelo branco. Olha a minha barba branca. Demorou, chegou. Olha aqui minha promessa. É tão bom, igreja, quando nós chegamos assim, falamos, Senhor, eu orei tanto, eu pedi tanto. Olha aqui a minha promessa. Olha aqui o que o Senhor fez. Não era para acontecer, mas o Senhor moveu o céu, a terra, ao meu favor. E olha aqui a
entregou a sua palavra. Aleluia. Porque Ele é fiel. Só que Abraão não poderia esquecer do que o Senhor prometeu para ele. Abraão não poderia esquecer daquilo que ele veio à terra, do chamado dele para aquela geração. Abraão não poderia se esquecer do que o Senhor prometeu a ele, que dele seriam benditas todas as nações. E Deus precisava ver dele se ele tinha um coração inteiro para ele. Deus ele precisava ver se Abraão estava disposto a fazer e obedecer tudo que o Senhor assim ordenava. E Deus, assim como acabamos de ler, o capítulo 22, depois de ter passado um tempo, depois de Abraão ter curtido a sua promessa, a Bíblia diz que Deus provou Abraão. E essa palavra provou tem um significado de que alguém está a te testar, está aplicando um teste, está te testando para ver se você é aprovado para determinado serviço. Quando nós ingressamos numa empresa, temos o tempo de experiência, o tempo de aprendizado, o tempo de provação. Agora nós começamos a aprender tudo aquilo que nós não sabíamos e começamos a experimentar. E é nesse tempo, aqui no Brasil são 3 meses, né? 3 meses de experiência. São 3 meses que o dono da empresa te prova e te observa todos os dias para ver se você é aprovado e serve para tal serviço. E não é diferente conosco, igreja. Deus nos compara como funcionários, não, mas sim como servos. E Ele nos prova para ver se estamos capacitados para exercermos a nossa função e nosso chamado na terra. Por isso, não murmure quando você passar por provação. Tem provações que você vai passar, provações leves, haverão provações pesadas, haverão provações que você vai ter que expulsar o demônio e ele não vai sair. É uma provação a qual os discípulos passaram. Foram reprovados, mas eles precisaram aprender. Mas também teve provações que eles teve cara a cara com a morte, com o mar balançando, furioso, pronto para investi-los, achando que eles não iam conseguir. O Senhor Jesus se mostrou para eles. Aleluia! Eu acredito que os 3 anos após Jesus Cristo esteve aqui na terra, foi os 3 anos de provação dos discípulos, para eles serem aprovados e servir e cumprir o seu chamado. Glória a Deus! Até o último dia, até o Senhor Jesus ser ascendendo aos céus, eles foram aprovados. Porque depois que Jesus ele morre, ressuscita, fica durante um tempo na terra, os discípulos ainda estão meio que dispersos, meio sem o que saber. E só depois que Jesus subiu aos céus, e depois dos anos falaram, porque vocês estão com os olhos fixos aos céus. Se aquele que foi, ele vai voltar, mas a obra não acabou. Agora é com vocês. Ele escolheu vocês, é para continuar. Aleluia! E foram com eles que continuou. Aleluia! Foram com os pais da fé. Depois foram com os heróis da fé. Aleluia! Foram os pais da igreja, os heróis da igreja, aqueles que, aleluia, levaram a palavra do Senhor para os 4 cantos da terra e chegaram até a nós. E nós damos continuidade a essa chamada. Essa chamada não acabou de pregar o evangelho da criatura, mas nós somos provados, ainda somos provados, para que nós possamos exercer, aleluia, esse serviço com toda a perfeição que podemos fazer, com todo o nosso coração. A ponto de dizer, já não vivamos nós, mas que Cristo vive em nós. Porque a obra é dele, o projeto é dele, a vontade é dele, o projeto é ele. Não há nada que nós devemos dar palpite, não. Devemos fazer o que ele manda, devemos fazer o que ele ordena. Só
deu uns erros, cometeu algumas gafes, mas fez aquilo que o Senhor lhe ordenara. E depois que ele recebeu a promessa, eu acredito que Deus olha e fala assim: vamos ver se Abraão estava comigo até esse momento por causa de mim ou por causa da promessa. E é uma pergunta que eu faço para cada um de nós, para mim também faço. Servimos a Deus por quê? Porque todos os domingos, todas as quartas-feiras, em consagrações, deixamos os nossos lares e viemos aqui. Por quê? Por que servimos a Deus? Por quem Ele é? Ou pelas promessas que Ele pode nos dar? É que muitas das vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Porque muitas das vezes somos movidos por querer viver aquilo que o Senhor, a promessa. E esquecemos que o dono da promessa é bem maior do que a própria promessa. Aleluia! Aquele que fez a promessa é bem maior do que a promessa. Glória a Deus! Servir a Deus não por causa da promessa, mas servir a Deus porque Ele é. Eu não venho ao culto todo domingo porque Deus fez uma promessa na minha vida, não. Eu venho ao culto porque todos os dias eu venho ao culto porque eu amo servir a Ele. Não porque Ele pode me dar, mas sim porque Ele é. Pelo que Ele fez por mim. Por isso eu estou agradecendo a Ele. Porque eu sei que se a partir do momento que eu receber a promessa e largar a Deus e deixar Deus por segundo plano e viver a promessa começa a me dar uma condição na minha vida. E a promessa que Deus dá, Ele pode tirar. A promessa que Deus faz, Ele pode tirar. Tem certeza? Tem. Deus não prometeu a terra que manda leite e mel para o povo de Israel? Prometeu? Mas quando o povo começou a adorar outros deuses, e quando o povo começou a se desviar e fazer segundo as suas próprias vontades, o que o Senhor fez? Deus permaneceu, deixou eles uma promessa? Eles continuaram na terra que eles herdaram? Continuou? Continuou ou não continuou, igreja? O que aconteceu? Veio o inimigo e tomou. Deus usou o inimigo para tirar a promessa deles. Então que nós venhamos tomar cuidado. Você pode estar vivendo a promessa, mas se nós darmos mais valor à promessa do que o dono da promessa, ele pode tirar a promessa da nossa vida. Para mostrar que é Ele que tem que ser o principal na sua vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o alvo da nossa vida, não a promessa. Então Deus ele faz essa aprovação com Abraão. Ele pede para que Abraão leve o seu filho, o seu único filho. E Deus ele é bem específico. Seu único filho. E sacrifica a mim. Deus leva ele, o Abraão ele se levanta, vai até o lugar onde Deus determinou e faz aquilo que o Senhor te ordena. E na palavra do Senhor não diz que Abraão murmurou por estar levando Isaac. A Bíblia não fala que Abraão reclamou, questionou a Deus porque ele tinha pedido algo tão duro. Não. Ele simplesmente se levantou, pegou seu único filho e foi fazer o que o Senhor lhe mandou. Chegando lá, eu acredito, e a palavra do Senhor ela é fiel, ela diz em Hebreus, se eu não me engano, aleluia. Em Hebreus 11:18 diz que Abraão ele tinha tanta fé e acreditava tanto no poder de Deus e no que o Senhor poderia fazer, que Abraão ele acreditava que mesmo se ele sacrificasse o seu filho, em Hebreus diz que ele tinha fé e acreditava que mesmo da morte, mesmo nas profundezas da morte, Deus poderia ressuscitar seu filho de volta. Mas imolar significa cortar em partes. Como Deus faria isso? Mas Abraão ele queria. E é o que eu convido a igreja nessa noite. Pode ser tudo que Deus tenha pedido para você.
todos os dias devemos sacrificar algo para viver o propósito de Deus. Aleluia! Mas uma coisa como aprendemos com Abraão é crer que mesmo na dor de perder o filho, saber que Deus ele pode restituir e fazer grandes coisas. Porque se Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E mesmo que ele peça, aleluia, ele tem poder de restituir tudo aquilo, aleluia, qual ele pediu e tem pedido. Deus tem pedido algo para você sacrificar. Deus tem te pedido para você sacrificar algo. Eu vou ser testemunha aqui. Deus pediu para me sacrificar o meu emprego. Foi difícil para mim sacrificar o emprego. Eu ganhava bem. Eu tinha um serviço bom, um serviço que eu amava muito. Só que por amor do Senhor e por aquilo que o Senhor, aleluia, pediu, eu sacrifiquei. Hoje Deus está me dando novas estratégias, porque eu sei que a palavra precisa ser fiel à vida do cristão. E eu, como homem e provedor da minha casa, preciso trazer a provisão. Mas Deus ele tem me dado estratégia para eu cumprir a palavra e viver a vontade dele na minha vida. Eu poderia muito bem abrir mão da igreja, abrir mão de servir a Deus e ganhar o meu salário e ganhar o meu sustento. Mas eu prefiro obedecer ao Senhor. Só Deus sabe quantas das vezes eu choro e peço a Deus, Deus me socorre, me ajuda. E adivinha, igreja, Deus nunca deixou eu mendigar o pão. Deus nunca permitiu que eu viesse mendigar. Deus ele sempre proveu. Deus sempre proveu para minha casa e para minha família. Porque eu entreguei o meu Isaac. Eu entreguei aquilo que, aleluia, para mim era necessário. Mas, aleluia, depois que eu entreguei, o Senhor começou a mostrar o seu amor. E aquilo que ele tem para mim, aleluia, ele tem sido fiel todos os dias da minha vida. E eu convido você, aquilo que tem impedido você de se aproximar mais de Deus, eu te convido você a sacrificar nessa noite. É o desejo, muitas das vezes da carne, que te impede de viver o propósito. É aquele relacionamento que te impede, te afasta de viver o propósito de Deus. É o desejo de estar no mundo e buscando as coisas do mundo, que tem aquilo que tem clareado os seus olhos, tem desejado, que está te afastando. Sacrifique nessa noite. Sacrifique. Eu creio que muitos de nós já sacrificamos muita coisa, e vale a pena sacrificar muito mais. Vale a pena nós darmos a nossa vida, a nossa própria vida, por amor à obra do Senhor. Porque quanto mais nós damos a Ele, mais Ele tem poder de dar para nós. Quando nós mais ofertamos a Ele, Ele mais oferta em nós e se coloca em nós. Aleluia, mais Ele nossas vidas. Quando nós entregamos tudo para Ele, Ele entrega tudo dele para nós. Porque Ele vê que a nossa vida não está alicerçada em coisas materiais, em pessoas, em sentimentos, não, mas está em servir e agradar a Deus. E assim como Jesus também, como nós lemos no começo, sacrificou, ele doou tudo, vendeu tudo. Aquele homem vendeu tudo para garantir o seu tesouro. O outro homem vendeu tudo para garantir aquela joia. E Abraão deu seu único filho, a quem tanto amava, para obedecer ao Senhor e garantir o tesouro do céu. Então que nessa noite nós possamos abrir mão de tudo e viver com o Senhor. Amém? Aleluia. Entenderam a palavra, Deus? Amém. Então que nessa noite você saia daqui edificado e certo que Deus ele tem muito mais para te dar do que as coisas desse mundo. Amém? Aleluia.